Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à resenha do livro O Fim do Alzheimer, autor Dale Bredesen, editora Objetiva, de 2020. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11. O subtítulo do capítulo é Pirâmide, nível 5, negócio arriscado. Então, ele vai falar sobre alguns alimentos que nós precisamos utilizar com muita consideração, sabendo exatamente quais são os benefícios e os riscos. Ele começa o capítulo falando que, à medida que nós formos nos adaptando a alimentos predominantemente de baixo índice glicêmico, a nossa vontade por ingerir doce tende a ir diminuindo. Então, ele diz o seguinte: você vai conseguindo esse progresso, então seria muito interessante você evitar ao máximo utilizar adoçantes. Por quê? Porque existem alguns estudos que mostram que mesmo o adoçante de zero índice glicêmico, ele é capaz de enganar o cérebro, fazendo com que o organismo produza insulina. Então ele diz, olha, é melhor você não sabotar a sua boa dieta utilizando adoçantes, se for possível. Isso é um detalhe muito interessante. Ele diz que, apesar disso, alguns adoçantes naturais são permitidos, mas o consumo deve ser limitado. Bom, ele fala para a gente dos adoçantes admissíveis. Então, a estévia é um bom adoçante. Nós sabemos que a estévia tem um índice glicêmico 0. É um adoçante que tem um poder de adocicar muito grande, 200 a 300 vezes maior que o açúcar. E o problema é que tem o retrogosto. Então, algumas pessoas utilizam a estévia e sentem um amargo no final, né? Então, esse é o chamado retrogosto. Mas é um adoçante aceitável, é um adoçante natural que o autor diz que pode ser consumido, mas é claro, com muita moderação. Ele fala para a gente também sobre o mel. O mel é muito nutritivo, o mel é rico em antioxidantes, o mel é um ótimo prebiótico, mas o mel tem um grande problema. O mel tem índice glicêmico elevado. Então, se nós consumirmos mel numa quantidade maior, o que acontece é todo aquele mecanismo que nós já comentamos em capítulos anteriores, que é o aumento da glicemia. Consequentemente, o pâncreas produz muita insulina e isso faz com que a célula fique mais resistente à insulina. E é justamente isso que nós queremos evitar. Por quê? Porque nós sabemos que esse aumento de resistência da célula à insulina tem uma correlação significativa com o declínio cognitivo, inclusive com a doença de Alzheimer. Então, o mel, se for utilizado, tem que ser em pequenas quantidades, porque em quantidades maiores ele vai, então, trabalhar contra o nosso objetivo, que é melhorar a sensibilidade da célula à glicose. Ele fala de outros adoçantes, como fruta dos monges, que eu particularmente não conheço. Fala dos álcoois de açúcar, em especial o xilitol, que é extraído da glicose contida nas madeiras de lei. Nós sabemos que o xilitol e o eritritol são adoçantes naturais que podem ser utilizados, mas em quantidades pequenas. Então, o plano de ação que o Dale Bredesen propõe aqui é evitar adoçantes, mas, se necessário, use quantidades limitadas de adoçantes aprovados, que são os adoçantes naturais.
Os riscos dos adoçantes, mesmo os naturais, né? O mel, por exemplo, ele aumenta o nível de glicose, e então tem que ser utilizado em doses pequenas, e mesmo os outros adoçantes naturais que têm índice glicêmico zero, podem enganar o cérebro e fazer com que a gente produza bastante insulina, né? Ele não coloca aqui, mas nós sabemos que os adoçantes artificiais são muito ruins, né? São adoçantes que, além de atrapalharem no controle da glicemia, alguns têm até potencial cancerígeno. Então, aqui a gente está falando dos adoçantes naturais que a gente pode até utilizar, mas em pequeníssimas quantidades, como a estévia e o xilitol, tá? Depois ele vai falar dos flavonoides do cacau, né? O nosso chocolate. Então, quais são os benefícios, né? Os flavonoides do cacau, eles acabam tendo uma ação poderosa de neuroproteção, né? E, consequentemente, acabam contribuindo para uma melhora da função cognitiva. Até aí, ótimo. Mas o chocolate tem alguns problemas. O primeiro é a quantidade de açúcar. Então, quando a gente ingere o chocolate abaixo de 85%, por exemplo, ele sugere que a gente utilize chocolate acima de 85%. Quando nós utilizamos o chocolate habitual, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande. E, consequentemente, vai fazer um aumento da glicemia, aumento da insulina e vai contribuir para o aumento da resistência da célula à insulina. Então, esse é o primeiro problema do chocolate que nós encontramos habitualmente nas prateleiras de supermercado. São chocolates com muito açúcar. E o outro problema é a contaminação com cádmio e com chumbo. Isso é algo importante também. Então, o cádmio e o chumbo vão produzir alterações orgânicas. Então, ele fala desses dois problemas, do risco do chocolate, a quantidade de açúcar e essa possível contaminação com cádmio e com chumbo. Bem, então, ele pede para que a gente opte sempre por chocolate com mais de 85% de cacau, e ele faz uma ressalva em relação ao cacau em pó. Ele diz que o cacau em pó tem níveis de cádmio e de chumbo, que são metais pesados, tóxicos para o organismo, em quantidades muito maiores. Então, por isso, ele não recomenda o consumo de cacau em pó. Detalhe muito importante. Então, o chocolate, se ele for consumido, tem que ser em quantidades pequenas, né? Alguns quadradinhos eventuais, e tem que ser um chocolate de boa qualidade, 85% ou acima, e livre de cádmio e de chumbo. Então, temos que tomar muito cuidado com a qualidade de chocolate que nós ingerimos. Bom, em relação aos laticínios, ele diz que os laticínios produzem inflamação em boa parte da população, e por isso ele vai desaconselhar o uso de laticínios de maneira geral. Quase 70% da população é intolerante à lactose, né? Então, por isso ele pede para a gente evitar. Ele faz até uma ressalva muito interessante, que existe a reação cruzada do sistema imunológico contra a caseína, quando na verdade o organismo já tem uma intolerância à gliadina. A gliadina, então, é a proteína do glúten. Então, as pessoas que têm intolerância ao glúten acabam, por reação cruzada, tendo intolerância também à caseína, que é a proteína do leite. Tá? Então, de maneira geral, ele pede para que a gente evite os laticínios, porque eles têm, sim, um potencial
inflamatório. Então, se você adora um iogurte, que seja em pequenas quantidades, que seja iogurte natural, sem adição de açúcar. Isso é importantíssimo. Ele fala muito bem do kefir, que é uma bebida fermentada, um probiótico bastante eficiente para melhorar a barreira intestinal. Então, o plano de ação é evitar laticínios convencionais da melhor maneira possível, né? O kefir certamente é uma opção muito interessante para quem gosta de fermentados. E por último, aqui ele fala do álcool, né? Que o uso excessivo de álcool certamente está associado a um maior risco de desenvolver demência. São muitos os estudos que mostram essa correlação. O álcool é uma neurotoxina, claro. Então, ele diz o seguinte: se você quer consumir álcool, que consuma pequenas quantidades de vinho tinto. Nós sabemos que o vinho tinto é rico em resveratrol, em flavonoides, substâncias que são antioxidantes, que são neuroprotetoras, mas é claro, deve ser utilizado em quantidades leves, moderadas, né? Pouca coisa. Então, existem outros estudos que ele não cita aqui, mas a gente sabe que uma dose assim significativamente segura seria até 300 ml por semana para um adulto do sexo masculino. Então, realmente, é uma quantidade pequena de vinho para que haja benefícios sem que haja essa ação do álcool como neurotoxina. Então, o plano de ação, ele diz que o álcool é uma neurotoxina e assim é melhor ser evitado, principalmente por quem sofre ou está sob risco de declínio cognitivo. E se decidir beber ocasionalmente, opte por vinho tinto, orgânico, livre de açúcar, com baixo teor alcoólico. Então, essas são as orientações desse capítulo, né? São orientações importantes para que a gente saiba que alguns alimentos são permitidos, mas que precisam ser utilizados com muita parcimônia, com muito cuidado e em quantidades pequenas, tá certo? Então, esse foi o capítulo 11 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, Dale Bredesen, editora Objetiva de 2020. Obrigado pela atenção.